Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um grupo familiar. E eu queria convidar você, nesta noite, a abrir a sua Bíblia no primeira carta de João, que fica lá no final da Bíblia, capítulo 5, versículo 14, Novo Testamento. E nós vamos ler o versículo 14 e 15. Uma oração, ela é uma chave para sermos atendidos por Deus. Os nossos pedidos, através de uma oração, se for de acordo com o que a Bíblia revela e ensina, ela tem a certeza da resposta de Deus. Mas existem algumas condições, e essa noite eu queria meditar, juntamente com você, vamos meditar nas condições para que uma oração seja eficaz, eficiente. Vamos ver a primeira condição. Está escrito assim, eu estou lendo o primeiro livro de João, ou primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Primeira condição para uma oração ser eficaz, ter a resposta de Deus, para nós recebermos a resposta, é saber se ela é da vontade de Deus. Para isso, nós precisamos conhecer a Bíblia, porque é na Bíblia que está revelada toda a vontade de Deus. A palavra de Deus revela qual é a vontade de Deus na nossa vida. A palavra de Deus revela tudo aquilo que nós precisamos saber antes de pedir. Porque as promessas de Deus, a Bíblia fala que são por Ele o sim e o amém. Então, o que tiver de acordo com a vontade de Deus, ou seja, o que tiver de acordo com a Escritura Sagrada, nós sabemos que nós vamos conseguir a resposta. E por falar em tudo que tiver na Escritura Sagrada, eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. 2 Coríntios, Novo Testamento, capítulo 1, versículo 20. Porque todas quantas promessas há de Deus são por ele sim e o amém, para a glória de Deus por nós. Então, confirmando aquilo que nós lemos antes, todas as promessas que estão na Bíblia são por ele sim, Deus já provou. Nós só precisamos recebê-las através da fé, em nome de Jesus Cristo. E por falar em nome de Jesus Cristo, então nós temos um segundo segredo. As orações que são respondidas, as orações que nós temos 100% de certeza de termos a resposta, são aquelas que são feitas em nome de Jesus Cristo. Não é? Mas tem um detalhe que nós precisamos esclarecer. Muitas vezes, vamos ler João capítulo 14, versículo 13. Nós lemos esse versículo e podemos ter um entendimento errado se nós não fizermos uma análise adequada. Porque o nome de Jesus é certeza de que a oração vai ser ouvida e respondida. Mas olha o que está escrito aqui. João capítulo 14, versículo 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, Jesus está falando isso, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. No versículo 14, ele reforça isso. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Mas isso não significa dizer que o simples fato de nós colocarmos o nome de Jesus em uma oração, que ela vai ser atendida. Porque quando ele disse isso, ele estava se referindo à obra de Deus. No versículo 12, vê que o versículo 13 e o versículo 14, ele está ligado ao versículo 12. E o versículo 12 trata da obra de Deus. Qual que é a obra de Deus? Levar o evangelho a toda criatura, imporão as mãos sobre os enfermos, os curarão, em meu nome pregarão serpentes, e se beberem alguma coisa motífera, expulsarão demônios. Então a obra de Deus aqui na terra, aquela que Jesus nos deu o mandamento para fazer, essa obra, usando o nome dele, em tudo que nós pedirmos, ele vai atender. Mas olha, no versículo 12, na verdade vos digo que aquele que crê em mim, fará todas as coisas que eu faço, e as fará maiores do que essa, porque eu vou para meu Pai. O detalhe é, também fará as obras que eu faço.
Qual a obra que Jesus fazia? Curar, libertar, libertar cativos, dar vista aos cegos, anunciar o evangelho. Essa obra, então, quando nós fazemos, é só usarmos o nome de Jesus na obra e a certeza de que nós vamos ter a resposta. Agora, e para as nossas necessidades particulares? Deus também atende. Deus vai atender as nossas necessidades. Mas agora nós vamos precisar ter a sabedoria para saber pedir da forma correta. Não é? Em primeiro lugar, o maior erro que se comete é tomarmos uma decisão, tomarmos atitude e depois ir buscarmos Deus para saber se aquilo está certo ou errado. Não é? É como aquela pessoa que primeiro casa para depois perguntar se, e pedir para Deus para abençoar o casamento dele, mas ela ou ele devia ter perguntado se aquela pessoa era certa. Aquela pessoa também que muitas vezes quer trocar de emprego e antes de consultar Deus, antes de ter uma resposta de Deus em oração, vai e pede demissão ou abandona o emprego ou faz qualquer coisa. Ele não vai conseguir de Deus a resposta porque pode ser que aquilo que ele fez não está de acordo com a vontade de Deus. Primeira condição que nós lemos. Então, antes de tomarmos qualquer decisão, nós temos que orar. Para fazer qualquer coisa, eu tenho certeza, eu vou falar por minha vida, eu já insisti com Deus e muitas vezes até consegui coisas que estavam no meu coração de conseguir. Mas quando a gente consegue aquilo que não é, na verdade, aquilo que vai trazer felicidade, a gente vê que aquilo foi uma frustração e a gente se frustra. Primeiro, antes de até buscarmos o pedido a Deus, nós devemos orar a Deus para ver se aquilo está de acordo com aquilo que vai nos trazer a felicidade. Nós lemos no domingo passado, né, no nosso culto, na live, estudamos a respeito do pensamento, a importância do pensamento. E lá, só relembrando, Isaías capítulo 55, não é? Podemos ler, né, Isaías 55, só relembrando, capítulo 55, versículos 8 e 9, está escrito assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Deus está falando isso. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, muitas vezes nós queremos coisas pensando que aquilo vai nos trazer felicidade, e os caminhos de Deus são melhores que o nosso. Muitas vezes Deus não atende a nossa oração do jeito que a gente quer, porque Ele sabe que aquilo, por trás de toda a esperança de uma coisa boa, alegre, feliz, tem armadilhas. Então, outra coisa, Jeremias, né, nós também lemos isso, Jeremias, capítulo 29, que são versículos que nós lemos no domingo, né? Quando Deus, ele fala assim, eu estou lendo Jeremias 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus sempre ele quer o melhor nosso. Mais do que nós, ele sabe o que é melhor para nós. Mais um segredo. Então, vamos orar a Deus, em primeiro lugar, para confirmar se aquilo que nós estamos desejando realmente é felicidade. Agora, quando nós vemos, né, em Lucas, que Jesus Cristo, que é Deus, antes de tomar uma decisão, ele ora e aguarda a resposta de Deus, né? Lucas, um texto conhecido, né, que nós já lemos, nós vamos repetir, né? A leitura, nunca é demais conhecer os textos, a palavra de Deus. Quando Jesus ele vai orar para escolher os seus apóstolos, discípulos, que seriam nomeados apóstolos. Então está em Lucas capítulo 6, versículo 12, eu acho aqui. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Jesus, que é Deus, passou a noite em oração a Deus. O que ele foi pedir? O que ele foi fazer? No versículo 3 está falando, 13. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos.
Jesus queria escolher os 12 apóstolos. Eu entendo que muito mais do que nós termos a expectativa de uma oração nossa, um desejo do nosso coração ser atendido, muito mais do que isso é sabermos qual a vontade de Deus na nossa vida. Nós não devemos fazer planos precipitados e muito menos falar. Nós não devemos pegar e comentar coisas que nós temos no nosso coração de fazer, a menos que Deus nos revele. E eu queria que você visse, para encerrar, um outro detalhe, um outro segredo, que está em Tiago, capítulo 14, versículo 13. Os nossos sonhos, os nossos planos, Deus, como nós vimos, tem o interesse de nos atenderem, mas atender da forma correta. E aqui em Tiago, capítulo 4, versículo 13, vai nos revelar um outro segredo. Olha só. Eis agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Quer dizer, a pessoa tem plano de fazer um negócio, né? Vai contratar, vai ganhar. Então ele fala assim, não, eu vou passar lá um ano. Tiago, no versículo 14, ele faz uma advertência. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque quem é a vossa vida é um vapor, que aparece por um pouco e depois desaparece ou desvanece. Né? No versículo 15, em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Tudo que nós temos de plano, nós temos que, em primeiro lugar, ir até Deus e pedir para Ele confirmar. Pedir para Ele conceder a graça, né, de que nós possamos alcançar os nossos desejos. Nós sabemos que Deus, Ele se agrada dos nossos desejos, Ele quer nos fazer feliz. Nós sabemos que Deus, Ele é um Deus que nos traz o melhor da terra, né? Ele nos ensina a pedir, né? Porque nós não sabemos pedir como convém. Né? A própria Bíblia fala isso. Não é? Então, Deus, Ele tem interesse de nos auxiliar nos nossos pedidos. E quando nós vamos até Ele, orientados pela palavra de Deus e pelo seu Espírito Santo, então nós temos a certeza absoluta de sermos atendidos e sabermos que aquilo realmente vai ser o melhor para nós. Quando nós colocamos em primeiro lugar a vontade de Deus, nós estamos fazendo a melhor escolha, né, para a nossa vida. Eu queria que você fosse lá agora em Romanos capítulo 8, versículo 6. É um texto bem conhecido também, e está escrito assim: e da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, o próprio Deus se encarrega de entrar em nosso lugar, não é? Através do seu Espírito Santo, e fazer a oração que é correta. Deus tem interesse em nos atender. Eu quero que você tenha certeza disso. Eu quero que você saiba que Deus nos ama muito, muito. E tudo que Ele faz, tudo que Ele tem feito, né, desde o princípio, é para a nossa real felicidade. Ele não quer que nós sejamos enganados. Ele não quer que nós sejamos enganados pelo nosso coração, porque a Bíblia fala que o nosso coração ele é enganoso. Para encerrar, Salmo 37, versículo 4. Está escrito assim: deleita-te também no Senhor, quer dizer, se agrade do Senhor, confia nele. Entenda que Ele vai fazer o melhor para você. Tenha prazer no Senhor. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração, da forma que Ele sabe que é a melhor forma. Amém? Eu espero que essa palavra tenha trazido para o teu coração a certeza do poder da oração e a forma que nós devemos orar. Que antes de fazermos qualquer escolha, antes de fazermos qualquer pedido, confirmar com Deus, ver se realmente aquilo vai nos trazer felicidade, e depois começarmos a batalha da oração, intercedendo, mas tendo a certeza de que a direção de Deus é confirmada em nossa vida. Amém?
Todas as promessas que estão na Bíblia são promessas que Deus nos entrega de felicidade para a nossa felicidade. Mas nós precisamos ter sabedoria para buscar. Eu vou convidar você a baixar sua cabeça, fechar seus olhos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, por nos ensinar, meu Pai, até como pedirmos tudo aquilo que nós necessitamos da forma mais conveniente, para que as nossas orações elas sejam eficazes. Tenhamos a certeza da Tua resposta. Pai querido, nós queremos Te agradecer e aproveitamos para pedir, meu Pai, a favor de todas as pessoas que nesse momento estão sofrendo. Pai, visita todos os leitos, todos aqueles que estão com qualquer tipo de enfermidade, e que através desta oração, em nome de Jesus Cristo, o Senhor traga cura, traga libertação, traga livramento a todas as vidas que estejam sofrendo, meu Pai. Pai, nós também te pedimos para que o Senhor proteja todas as autoridades e os envolvidos, aqueles que estão em serviços essenciais nessa pandemia, e que também que venha a cura, meu Pai, apressadamente. Pai querido, em nome de Jesus, aqueles que perderam seus familiares, que o Senhor envie o seu Espírito Santo para consolar, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. É o que nós te agradecemos e te pedimos com a certeza da tua resposta. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos. Não esqueça, domingo nós temos o nosso culto presencial às 10 horas lá em Ribeirão Pires, na igreja de Ribeirão Pires. E às 10 horas também nós temos o nosso culto virtual, para aquelas pessoas que não podem, por qualquer motivo, comparecer, né, no culto presencial. Às 10 horas também. Deus abençoe a todos e até lá em nome de Jesus Cristo. Uma boa noite.